Olá, meu nome é Carolina, sou sócia-diretora da Bridge e líder de agilidade e transformação digital aqui na empresa. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a governança no contexto da agilidade. Trazer para vocês algumas sugestões de como vocês podem transformar as práticas de governança da sua organização para que ela consiga se adaptar e estar mais em sincronia com as práticas ágeis que provavelmente vocês devem estar adotando também. O que nós temos visto no mercado? Muitos clientes procuram a Bridge no seu pilar de consultoria ou de tecnologia com alguns desafios que eles vêm enfrentando, principalmente com o advento da escalabilidade do uso da agilidade. Times de 10, 20, 30, 50, 100, 500 pessoas usando agilidade por toda a empresa traz alguns desafios que antes eram desafios bem clássicos das organizações que nem usavam ainda os métodos ágeis. Dificuldades de obtenção de resultados claros, dificuldade de mensuração de resultados, criação de silos entre as diferentes áreas da organização, dificuldades de comunicação. Essas são algumas questões que os nossos clientes têm nos trazido e que a gente enxerga claramente que uma estrutura de governança adaptada a esse novo momento da agilidade pode ajudar muito na superação desses desafios. Bom, primeira pergunta, né? O que é a governança? A governança é responsável por o que exatamente? As definições do termo governança, governança corporativa, governança de tecnologia, são várias. Eu vou tentar simplificar aqui, dizendo que a governança ela é responsável pela estratégia, desdobramento estratégico, processos decisórios e transparência com relação a controles, papéis, responsabilidades e risco dentro das organizações. Você concorda que isso é fundamental em qualquer empresa, independente do método que ela use, seja método tradicional, seja método ágil? Uma empresa presente no mercado global, muitas vezes com capital aberto em bolsa, precisa ter transparência a respeito do processo de tomada de decisão, desdobramento e condução dos seus resultados para o seu mercado, para os seus acionistas ou para quem quer que esteja acompanhando e interessado nos seus resultados. Isso é fundamental em qualquer empresa. Uma vez que a empresa escolhe adotar métodos e práticas ágeis, essa governança muitas vezes fica como sinônimo de burocracia, de impeditivo ou de travamento da agilidade dentro das empresas. Isso não é verdade. A governança continua sendo necessária, mas ela precisa se adaptar a esse contexto da agilidade. Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões para que vocês, para as principais disciplinas da governança, conseguir se adaptar nesse contexto mais ágil. A primeira questão é o método em si, né? A governança, ela define métodos, ela estipula a forma como a organização como um todo trabalha, inclusive estrutura organizacional, muitas vezes. Então, isso pode, uma vez que a empresa adote a agilidade, a definição do método ágil em si, que é adotado pela empresa, pode ser e deve ser definida e disseminada pela área, ou pelas pessoas que são responsáveis pela governança. Esse já é um primeiro ponto que tem um link super claro. Outras questões que estão sob a responsabilidade da governança, como, por exemplo, gestão orçamentária, pode e deve incorporar práticas relacionadas, por exemplo, a Lean Budget, formas mais ongoing e mais rolantes de realização, estimativa e controle e apresentação de orçamento, para fazer com que a questão financeira da empresa esteja em sincronia no mesmo ritmo que os diferentes ciclos de agilidade das diferentes equipes aconteçam de uma maneira mais síncrona dentro da organização. Isso requer um certo desafio, tem um certo trabalho, porque é preciso fazer com que a própria estratégia da organização incorpore uma visão mais ágil, uma visão de ciclos com maior adaptabilidade e intervalos de incorporação de mudanças, que nem sempre é tão fácil assim do ponto de vista estratégico mais alto nível na empresa. Mas esse é mais um caminho possível de ser seguido. E por fim, falando um pouco de métricas. A área de governança normalmente tem a responsabilidade de controle de métricas. Já existem vários métodos no mercado hoje de gestão de métricas que são mais adaptados a empresas que decidem ir pelo caminho da agilidade, como OKRs, por exemplo, gestão por resultados. Mas independente de método, eu acho que é importante a área de governança mudar um pouco a perspectiva das métricas que ela controla, fazendo com que as métricas mais tradicionais, mais voltadas a meios e não a fins, sejam transformadas em acompanhamento de resultados, acompanhamento de satisfação do cliente, de jornada do cliente, que é muito mais a perspectiva que a agilidade hoje toma no mercado. Então, essas são algumas sugestões, algumas dicas para que você consiga transformar algumas das várias disciplinas ligadas à governança para esse contexto mais ágil que as organizações têm adotado.
Então, espero que você tenha gostado, tenha tido um ou mais insights aqui assistindo esse vídeo. Se você quiser se aprofundar no assunto, conversar mais sobre o que foi falado aqui, pode nos procurar, entre em contato e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, os nossos canais de divulgação de conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.